Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Rússia. Estamos falando sobre alguns países emergentes da Ásia, né? Falamos sobre os tigres asiáticos, falamos sobre China, falamos sobre Índia e agora iremos falar sobre a Rússia. Por que a Rússia? A Rússia ela pega uma parte considerável, né? A maior parte do seu território está localizado no continente asiático e uma parte no continente europeu. Então, vou trazer aqui alguns contextos para a gente compreender, né, as características dessa potência. Então, nós temos aí a questão da herança soviética, né? Então, a Federação Russa é o país mais extenso do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, não é cúbico aqui não, meu Deus do céu. Mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Um país enorme. A estrutura político e administrativa é um país republicano, né? Com distritos autônomos, regiões administrativas e duas cidades com status especial, que é Moscou e São Petersburgo. Moscou, por ser a capital administrativa do país, né? E São Petersburgo, que tem a característica de ser uma cidade global, além de grandes influências econômicas, uma capital financeira, né? Então, aqui a gente tem a organização da divisão territorial, então as 21 repúblicas, os 9 distritos autônomos, as cidades federais, que é Moscou e São Petersburgo, essas 48 oblastes, que seriam como comunidades, né? E os 9 krais, que eu não sei exatamente o que é, mas a gente vai saber. O retorno da Rússia. A maior e mais importante das 15 repúblicas, que é o URSS, né? Dentro da comunidade da URSS, é a maior e mais importante. Primeiro país socialista da história, né? Essa parte a gente já viu lá no primeiro, segundo bimestre. No primeiro, né? Ocupava o leste da Europa, centro e norte da Ásia. Uma economia planificada, adotou, né, essa economia planificada durante o momento em que foi socialista, com planos quinquenais, e tornou-se uma potência mundial por conta disso, né? O que é essa economia planificada? As indústrias, né, como todo o meio de produção era estatal, então eles tinham condições de fazer um planejamento do que seria produzido, do que era necessário em determinado momento. Então, isso que é uma economia planificada, como se fosse uma produção sob demanda, né? Os setores privilegiados, como os bens de produção, os bens intermediários e os setores bélicos e espacial, né, que foram os setores que foram mais bem investidos. E no momento da terceira revolução industrial, a Rússia ela tem uma perda na competição econômica com os Estados Unidos e mergulha em uma profunda crise econômica, né? O que é essa perda na competição econômica com os Estados Unidos? Então, lembrando aí, voltando, né, fazendo essa contextualização com o período da Guerra Fria, os Estados Unidos, né, como um país capitalista, também com muito recurso, não necessariamente que tivessem essa que foi a grande estratégia, né? Eles não tinham todo o dinheiro que eles emprestavam para outros países para financiar o crescimento econômico desses países, não era um dinheiro que existia fisicamente, né? Teoricamente, os países eles só podem imprimir uma quantidade de dinheiro relativa à quantidade de ouro que você tem em cofre. No entanto, os Estados Unidos, muito espertos, o que eles fizeram? Começaram a emprestar dinheiro a rodo para esses países, né? Então, eles fizeram dinheiro a partir do nada.
Esses países emprestaram dinheiro através do FMI, financiaram, né, a sua reconstrução pós Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos financiou também outros países, né, como os tigres asiáticos, que a gente já falou, investiu muito dinheiro na América Latina, né? E isso foi usando essa estratégia, né? Imprimindo dinheiro e emprestando cheques que na verdade não existia essa quantidade em ouro, né? Então, quando esses países começaram a pagar essas dívidas, eles estavam pagando com juros sobre uma coisa que não existia. Por isso, o capital, o capitalismo selvagem, né? O Mikhail Gorbachev, que era o secretário-geral da URSS... Ai, gente, desculpa, peraí. Eu me empolguei tanto aqui na explicação da estratégia que eu esqueci de falar do que a gente estava falando de fato. Então, ocorre essa perda, né, nessa competição econômica com os Estados Unidos por conta disso. Os russos, eles não foram tão espertos, tão estratégicos quanto os Estados Unidos. E aí, consequentemente, né, eles perderam apoio nessa trajetória aí da Segunda Guerra, da Guerra Fria, né? Nesse processo, eles perderam apoio de vários países, consequentemente entra também, né, mergulha nessa crise econômica. Até mesmo porque a estratégia que ela era diferente, né? Existia essa estratégia competitiva, mas mais no sentido da dominação de tecnologias, né? E de espaços, do que esse crescimento econômico em si. Lógico que era necessário também a utilização dos recursos. Mas, enfim, né, a lógica aqui era outra, dos russos versus Estados Unidos. O Mikhail Gorbachev, que era o secretário-geral da URSS, então, nesse momento, né, dessa queda da URSS, ele assume essas reformas econômicas, né, adotando aí uma série de medidas para a retomada do crescimento russo. Então, adota também um regime totalitário, aliás, estava o Stalin no poder, né, que tinha adotado um regime totalitário, que passa a ser um empecilho para a implantação dessas medidas. Então, passa a ser adotada uma política de transparência no país. Mikhail Gorbachev, então, ele passa a adotar a tocar essa bandeira, né, da reestruturação econômica, chamada perestroika, que abre para a entrada de capital estrangeiro, instalação de empresas privadas, redução do controle do Estado na economia, né, todo aquele processo de abertura econômica da URSS, que faz com que Lenin, Trotsky, né, se revirem lá no túmulo. Coitado dos caras, né? Aí é adotado também a glasnost, que é uma abertura política, com tentativa de acalmar os anseios separatistas de algumas repúblicas, que deu ruim, né? No final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 8 de dezembro de 91, vários, né, dessas repúblicas, elas fazem o seu processo de independência, então tornam-se independentes, que a gente já vai ver aqui quais foram esses países. Aí acontece o abandono da economia planificada, né? Já que tinha feito processo de abertura para o capital estrangeiro, já não fazia mais sentido nessa economia planificada. No livre mercado, a intenção é dominar a maior quantidade de mercado possível internacional e fazer o processo de exportação desses produtos. Então, o golpe de 1991, um adendo. Tipo um parênteses, né? As mudanças desagradaram os burocratas, gerando um crescimento dos movimentos nacionalistas e a reivindicação de autonomia. Com isso, né, surge uma tentativa de acalmar os ânimos nacionalistas, dando mais autonomia às repúblicas, que surge então esse Tratado da União, uma tentativa de tornar a URSS uma federação de repúblicas independentes. Através disso é feito um golpe de Estado
que é uma tentativa de deter as reformas com a deposição do Gorbachev. Essa tentativa, né, durou 3 dias e aconteceu a resistência popular, principalmente, né, porque estavam indignados com toda essa situação, e toda essa situação de resistência, ela leva o Gorbachev ao poder novamente. Esses movimentos separatistas de algumas repúblicas, eles vão ganhar força, e em dezembro de 91, todas as repúblicas soviéticas se tornaram independentes. Aí o processo de transição para o capitalismo, aqui a gente só está fazendo uma contextualização de todo o processo russo, né, para hoje eles serem uma das potências mundiais aí, compondo, né, juntamente com o Brasil, África do Sul, Índia e nós, o BRICS. Então, a desintegração da União Soviética gera a diminuição das reservas econômicas, queda nas exportações e desemprego. Aí, né, que acontece o processo de transição para o capitalismo com alguns obstáculos a superar. Reduzir o aumento do custo de vida, porque tudo estava ficando caro, né, e por uma questão de inflação. Formar mão de obra qualificada, porque durante todo esse período do socialismo não era interessante, tinha-se a mão de obra qualificada de pouca gente, né? Existia essa estratificação social, embora, aquilo que eu sempre falo, né, a grande crítica, embora o socialismo, a teoria do socialismo, ela não vislumbrava essa estratificação, né? Mas na prática o que aconteceu, parece que aconteceu um telefone sem fio, né? Uma pessoa estudou e aí contou para outra e na verdade foi a terceira pessoa que executou, né, essa questão do socialismo. Então deu muito errado, né? Porque parece que eles não faziam a menor ideia do que estavam fazendo exatamente. E aí, consequentemente, né, não tinha mão de obra qualificada para trabalhar nessas indústrias capitalistas que estavam indo se instalar na Rússia. Era necessário reduzir os impactos ambientais causados pela poluição, né? Outro entrave. Houve, então, um denso investimento na modernização dos setores industriais, e a Rússia se tornou o centro de uma crise mundial em 98. Aí acontece o processo de moratória, que é uma desconfiança dos investidores, né? A moeda ela passa a ficar desvalorizada e eles emprestam 22 milhões do FMI. Tenso. Consequentemente, há uma queda no produto interno bruto, né? Tem uma queda aí no PIB. Então, só para a gente ter uma ideia aí dessa oscilação, os caras estão num processo crescente aqui de 94 até meados de 97 e do nada despenca, né? Mais de 200 bilhões de dólares em quebra do PIB. Então era muita grana. E aí eles passam a se recuperar com esse empréstimo do FMI. Aí eles já se amarram também com os Estados Unidos, né? Eles passam a ter que aceitar algumas imposições estadunidenses por conta desse empréstimo, assim como muitos outros países que emprestaram dinheiro do Fundo Monetário Internacional ficaram amarrados com algumas reformas, né? O Brasil é um deles, e a gente pode falar desse assunto futuramente. Em 2000, o país sai da crise, se reestrutura finalmente, né? Após 9 anos aí da dissolução da URSS, e tem alguns fatores fundamentais, né, para esse processo de reestruturação, que vai ser a exploração dos recursos energéticos, que num país de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados vai ter recursos energéticos a rodo, né, principalmente carvão mineral, uma formação de mercado interno, construção dos oleodutos, desenvolvimento das telecomunicações e ampliação da transmissão da energia elétrica. Então, isso foi fundamental, né? Pensar essa infraestrutura do país para o processo de desenvolvimento.
Aí surgem esses problemas demográficos, surgem não, né? Já tinha esses problemas demográficos, eles passam a dar alguma atenção. A expectativa de vida ela sofre uma queda na década de 90, né? E as causas para essa baixa expectativa de vida são as baixas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade, principalmente por conta do alcoolismo, né? Que os russos gostam de um goró. O número de mulheres é absurdamente maior que o de homens. Por que isso, gente? Os russos eles estão metidos em guerra desde sempre, né? Sempre disputando território, etc, etc. E quem é que vai para a guerra? Homens. Então, consequentemente, tinha uma baixa, né? Uma mortalidade extremamente elevada entre homens. Então, consequentemente, chegou num momento que o número de mulheres, se eu não me engano, era coisa de 4 mulher para cada homem nessa época, aí na década de 90. Então, tipo, péssimo para nós mulheres, né? Imagina só você viver num país que, né? Enfim, melhor não ficar pensando muito nisso. O resultado na diminuição da mão de obra, queda na economia com impacto direto no PIB do país, diminuição na produção e consumo, né? Todas as consequências aí dessa baixa expectativa de vida, né? O governo ele precisa adotar algumas medidas, precisa intervir e passa a incentivar a imigração e auxílio financeiro para quem tiver o segundo filho, né? Passa a incentivar com que os casais tenham filhos. A reposição da população. A indústria, os recursos minerais. Então, durante o período do czar Alexandre II, surgem as primeiras indústrias da Rússia, né? A União Soviética. Eu tenho uns slides depois que eu posso mandar para vocês o link, que tem essa trajetória aqui de czares, tá? Os períodos históricos. Porque se for ficar explicando, né, entrando, contextualizando demais, esses vídeos eles ficam muito longos e eu não sei o quanto é a paciência de vocês de ficar assistindo. Que eu entendo que não deve ser muito fácil, né? Ficar sentado aqui olhando os slides passando e uma voz assim falando na cabeça. Então eu tenho esses slides, depois se vocês quiserem dar, eu passo, quem quiser dar uma olhada, olha. A União Soviética, né, durante o período de União Soviética, grandes investimentos na indústria de base e aí a economia planificada. O que é indústria de base, galera? Vamos lembrar aí. As indústrias de base são aquelas que vão ser as indústrias de transformação, né? Elas vão transformar os produtos primários, os recursos naturais, em produtos que podem ser utilizados pela indústria de bens de consumo, né? A indústria de base, então, vão ser as siderúrgicas, por exemplo. Que mais? Só me lembrei da siderúrgica. Enfim, são essas indústrias que vão fazer esse beneficiamento. A organização industrial, propriedade estatal dos meios de produção. Então, né, durante esse período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, toda a produção estava na mão do Estado, né? Por isso que era possível fazer essa economia planificada. Aí haviam 2 tipos de organização. A horizontal, com indústrias similares agrupadas numa região, e a vertical, que eram indústrias que dependem umas das outras, localizadas de acordo com os recursos disponíveis. Então, são 2 estruturações bastante interessantes, né? Porque elas viram agrupamento industrial, é interessante que uma fornece subsídio para a outra. Predomínio de indústrias pesadas, os russos adoram, né? As indústrias pesadas, equipamentos e bélicas. Aí, tipo, tudo que a gente pega, assim, que é russo, né? Eu já tive um carro russo, para quem não sabe, já tive um Niva, um Jeep russo, que é tipo uma caixa sobre rodas. Não é um carro muito eficiente, foi só por folia mesmo que eu tive esse carro. Durante, acho que uns 6, 7 anos eu usava ele. E, enfim, não era muito eficiente, né? Porque é quadradão. Um carro que foi feito para andar na neve, então virava e mexia, ele tinha uns apagão, assim, os dias que esquentava demais aqui. Ele tinha uns apagão, então
gastava muito, né? Muita gasolina, fazia 5 quilômetros com 1 litro. E ele pegava, assim, a velocidade máxima dele era 80 quilômetros por hora, né? Então, assim, imagina fazer uma viagem com um carro desses, é surreal, não tinha condições. Então, eu tive que trocar de carro. Aí a gente pega, tipo, os aviões russos também, né? Até eles recebem muita crítica por conta disso. Eles têm aqueles famosos Antonovs, que são aviões de carga, gigantescos, né? Os aviões que têm, se eu não me engano, 9 turbinas, 9, 12 turbinas, um negócio assim, é monstruoso. E é bem característica de russo, né? Tudo para eles tem que ser grande, potente, enfim, nessa questão freudiana aí, né? Vamos buscar o Freud, tentando demonstrar, né, a sua grandeza. Só que, na verdade, Freud diz que é o contrário, né? Quem tenta ostentar muita grandeza normalmente é para suprir alguma deficiência aí de algo que não seja satisfatório, né? E de repente seja isso mesmo, né? O não desenvolvimento deles, o desejo do desenvolvimento que não ocorreu, e aí eles precisam ter esses negócios grandiosos aí para mostrar a sua potência que não existe. Não existe, de certo modo existe. Então, todo esse desenvolvimento, né, das indústrias pesadas, ela é favorecida pelos recursos minerais. Existe uma tentativa de sanar a desigualdade, instalação de indústrias por todo o território, né? Então não existem regiões assim densamente industrializadas, existe essa descentralização das indústrias. São Petersburgo, Moscou e Ucrânia são as cidades aí onde há a concentração das empresas. Então, só para a gente entender aqui a produção industrial em porcentagem, né, de 1913 a 1928, os russos comparado com os Estados Unidos. De 28 a 1940, né, que é o período aí que pega, lembrando, né, os Estados Unidos aqui nesse período está entrando numa recessão econômica, principalmente com a quebra da Bolsa de Valores em 29, que vai refletir nesses dados, né, nessas informações. E aqui já os russos superando os Estados Unidos, né? Daí aqui de 1940 a 1955 também, né, os russos ainda tendo uma produção bem mais expressiva em relação aos Estados Unidos. Bom, vou deixar uma parte aqui pra gente conversar durante o fórum, porque senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo. Beleza? Então, galera, daqui a pouquinho a gente se encontra no fórum, façam os exercícios e até daqui a pouco.